Yo, what's up? It's your boy Kanye West, and you're in the mix with The Paper Show. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Sexy, savage, strong, smart, sociopath, the one and only. Tell the fellas out in them calling, hey, APIO, and the girls respond to the call, and the poor dog shout out, who let the dogs out? Ladies and gentlemen, get ready for the Paper Show. Fala galera, tamo aí, Malek na área! E o Pepo tá chegando! Maloca já chegou, o show vai começar! Estamos aí pronto para mais um podcast. Bernardo tá na área. Maloca sentando aqui do lado. Sejam bem-vindos, boa noite, galera. E aí, pessoal, beleza? Tudo em riba? Tudo bem, tudo bem. Grande Pepo, tirem as crianças da sala, hein? Vamos lá. Bom, muito bom falar com vocês hoje aí. A gente recebeu muitas cartas essa semana novamente. E a galera tá pedindo dicas de empreendedorismo. Uma vez que o Pepo, um cara arrojado, que tá aí, né? Trabalha, mas tem negócios, investimentos. É um cara que tem muita experiência e ele vai dividir e compartilhar aí dicas de empreendedorismo com a galera. Iniciativa é o que não falta para ele. Ele é um cara esperto para falar sobre isso. Exatamente. Que é mais ou menos uma pegada do último podcast que a gente teve, né, Pepo? Porque você falou um pouco sobre isso aí. Vamos agora chegar em termos técnicos, né, pra galera aí, um monte de gente aí querendo fazer seu próprio startup em casa, e você aí teve experiências aí que você me contou um dia vendendo cerveja na rua. A gente precisa contar, compartilhar as experiências que deram certo e as que não deram certo também, né? Com muita humildade. Tá certo, tá tudo bem. A gente vive num país cujo cenário é apropriado para empreender, ô Pedro? E aí? Olha, eu diria que o Brasil é um lugar perfeito para isso, porque você não tem nenhuma fiscalização assim imediata, sabe? Você consegue até, por incrível que pareça, hoje em dia é possível você abrir uma pequena empresa com um custo quase nada. R$50 por mês, você pode ter um lucro de até R$6.750 por mês. Isso dá 81 mil por ano. E levando em consideração que o brasileiro, em média, com CLT, está ganhando aí R$1.500 por mês, com um trabalho de 8 horas por dia, às vezes trabalhando finais de semana, não recebendo hora extra e tudo mais. Você conhece alguém nesse caso aí? Brasileiros que estão nessa CLT, tá um problema sério. Assalariar menos de 3 salários mínimos é complicado. Mas existe. Como é que é? Fala aí, Maloca. Porque o Brasil é um cenário onde as pessoas às vezes trabalham no mesmo lugar durante muitos anos e não saem do lugar. Essa crise prejudicou muita gente. Você acha que a crise é um cenário perfeito para a oportunidade, Pedro? O que você tem a dizer sobre isso aí, Pedro? Trabalhando em qualquer lugar, tu não vai sair do lugar. Então, é complicadíssimo. Mesmo trabalhando para si mesmo? Olha, trabalhar para si mesmo já é uma... já entra num empreendedorismo individual muito legal, porque você tem bastante facilidade hoje em dia.
E eu recomendaria qualquer um, pelo menos, experimentar essa nova metodologia de ganhar dinheiro, porque eu acho que é a mais justa hoje em dia. Qual Você recomenda? Peraí, eu diria que metodologia é essa que você está se referindo? Explica direito. Eu estou me referindo ao seguinte. Hoje, você trabalhando numa carteira assinada, ganhando 2 salários mínimos por mês, aí, em média, aí, os brasileiros estão ganhando isso aí, trabalhando 8 horas por dia, e você tendo que pagar suas contas e sobrando pouco dinheiro para fazer qualquer lazer, ou se você é uma pessoa que tem um perfil de investidor, nem que seja guardar R$10, R$30 por mês, já é alguma coisa. Mas existe o microempreendedor individual, no qual você entra numa categoria que você pode ter um lucro de R$6.750 por mês. Isso equivale a R$81 mil ao ano. Então, isso tudo com uma taxa de imposto que não passa dos R$57. O máximo é R$57. Você não chega a R$60. Imposto único. Imposto único. E esse imposto único te dá o direito de você ter por mês, juntando com a compra da sua mercadoria e a venda, R$6.750. Então, levamos aqui em consideração que você compre R$1.100 em produtos e venda no equivalente a R$4.000 desse produto, você ainda estaria dentro dessa margem. E você utilizando os mesmos lucros que você fez a compra, que foi R$1.100, você ainda sobraria R$2.020 por mês. Ou seja, uma pessoa que está trabalhando numa CLT, que ganha 2 salários mínimos, que dá um pouco menos de R$2.000, que trabalha de 8 às 6. Todo dia. Todo dia, talvez até em finais de semana, você estaria tirando isso no mínimo, que por essa categoria que a gente está conversando aqui, que é o microempreendedor individual, ainda não chegou à margem estabelecida, porque nós temos aqui R$5.100 já, né, categorizado aqui naquele mês, e a gente pode gastar R$6.750, ou seja, ainda tem mais margem de lucro, que pode estar vindo aí. Ganhar, mas exatamente. Tem possibilidades mais de se ganhar um pouco mais de dinheiro ali. Então, levando em consideração isso daí, você poderia estar tirando R$2.000 por mês, praticamente alcançando um objetivo. Igual, por exemplo, você tem um objetivo de vender, vamos supor aí, vamos botar em quantidade. Você colocou um preço no seu produto, você comprou por um tanto e está vendendo por outro tanto. Você está tendo a sua margem de lucro ali, sobre o preço que você comprou. Considerando a faixa do MEI, que é R$81 mil ao ano, se você vendesse 1.950 produtos, 1.950 produtos ao valor, né, considerando aqui uma hipótese de R$25, isso daria R$2.000 por mês.
Isso significaria que, se você vendesse isso vamos supor aí, no sexto mês, você vendesse 6 meses, ficasse 6 meses fazendo a venda desses 2.000 produtos, quase 2.000 produtos, você estaria ganhando um total de R$24.000. R$24.000. O Pepo fala 24 mil como se fosse 24 milhões de reais. Olha, não é milhões de reais, mas eu vou te dizer o seguinte, muita gente trabalha com um valor abaixo disso por mês e ao ano. Uhum. Tem gente que ganha, no máximo, 17 mil, 15 mil por ano. E se você chegar numa margem de R$24.000 em 6 meses de serviço, você tem uma possibilidade de transformar aquela situação que você estava vivendo antes, de trabalhar o tempo inteiro, todos os dias, e não usufruir da sua própria liberdade, da sua vida. E o que acontece? E levando em consideração o seguinte, essa pessoa que a gente está se referindo estaria ganhando a metade por mês do que este tipo de empreendedorismo traria para ele. Então, ou seja, se a pessoa continuasse tendo o mesmo estilo de vida, gastando o mesmo tipo de dinheiro que ele gastava antes, que é R$1.000, ele teria o equivalente a 2 anos de serviço em 6 meses. Ô, Pepo, mas olha só, você está falando. Levando em consideração que ele pararia no 6º mês, que ele não faria mais nada. Que ele, tipo assim, tá ali com todo o dinheiro que conseguiu arrecadar e não sei o quê, porque tem até no meio, no caso, tem uma taxa que você tem até um ponto, né, que você pode chegar, mas como o negócio, se chegar a esse patamar, obviamente ele já tem que mudar de situação, ele tem que ir para mais para você ganhar mais. Mas é só uma ideia para que as pessoas consigam entender que você fazendo coisas desse tipo, você pode sair daquela escravidão moderna, que é você trabalhar de 8 às 6 todos os dias, às vezes até no final de semana, não fazer nada com a sua vida, e só a não ser pagar contas e trabalhar, que você poderia estar fazendo o dobro que você faz quando você está nas suas férias de lazer, em 6 meses. Fala. Dada essa explanação do Pepo, eu pergunto ou você pergunta? Eu vou perguntar. E aí, você é um empreendedor? Você faz isso tudo que você acabou de proclamar? Esse mundo colorido aí que você falou? A minha empresa está abertíssima. Estamos ganhando dinheiro. Obviamente, nós não temos muito tempo de vida ainda, mas é aquele, né? A gente anda engateando, depois vai andando, depois vai correndo e aí por assim diante. Mas o início já foi feito. Peraí, você tem uma empresa aberta então? Tem uma empresa aberta. E detalhe, qual que é a razão social? Qual que é a razão social dela? Qual é a razão social? A razão social, eu vou lhe dizer. Qual que é? Serviços tecnológicos e acessórios de informática. Esse é o nome da empresa? Serviços tecnológicos de informática. E vem cá, qual que é a vantagem de uma pessoa igual você trabalhar como pessoa jurídica e não como pessoa física? Então, as vantagens são inúmeras, né? Primeiro que você tem possibilidade de conseguir empréstimos que façam com que a sua empresa
alavanque mais. E tem um detalhe muito importante, que você tendo CNPJ, qualquer compra que você faz, que você usa para revender este produto, você está ali enquadrado numa situação de que você paga R$50 no máximo por mês de imposto. Se eu fosse uma pessoa física e comprasse a mesma quantidade de produto e vendesse essa mesma quantidade de produto, os tributos seriam altíssimos. Altíssimos. Vou dar um exemplo aqui. Usa exemplo do seu negócio, então, pô. Você falou aí, você deu uma exemplificação de coisas, de hipóteses. Por que já bota aí o exemplo da sua empresa? Compra e vende, como é que é tudo aí, cara? Inspira a galera. Exatamente o que eu estou te falando. A minha empresa é uma microempreendedora individual. Isso significa o quê? Peraí. Que hoje eu faço uma compra. Peraí. Antes de você concluir. Individual. Isso significa que você é o proprietário dela sozinho, individual? Esse é o formato de empresa que tem no Brasil. A sua noiva assim, é sócia ou não? Não, deixa eu explicar, depois o Pepo vai falar dele, só para explicar como é que acontece. Aqui no Brasil tem toda aquela burocracia para você abrir o seu negócio e tal. E, por exemplo, eu tenho a minha microempresa, mas eu tenho que ter um sócio. Aí, para facilitar um pouco essa vida acabar com os empregos formais, né, cara, do vendedor de cachorro-quente, o cara que vende o podrão ali na rua, o cara que vende a capinha de celular e os DVD na rua, criar esse microempreendedor individual. Aí o cara pode ter conta em banco, pode ter maquininha de cartão. Entendi. Com esses benefícios aí que o Pepo já explicou e com menos burocracia. Mas aí tem esse limite de ganho, né, por mês, por ano e tal, que se ele ultrapassar, ele tem que virar uma microempresa. Maior. Mas eu também não sabia que o Pepo também era um empreendedor e tinha sua microempresa individual, que, como o nome já diz, é individual, né? Então eu imagino que ele não tenha sócios oficialmente. Então, como é que isso é onde eu queria chegar? Você trabalha nesse esquema aí de capinha de celular personalizada com a tua noiva. Como é que pode você abrir uma empresa? Ela é dona da parada com você ou não? Como é que é isso? Você tá burlando o Estado? Ou tá burlando ela? Isso aqui tá gravado, hein? É. A BIM tá rastreando na ligação. Você viu que o Átila no Facebook falou que quer ser da BIM? Ele pode estar ouvindo a gente. Isso aqui está registrado para os anais da história. Vamos lá, Pepo. Quem é o dono real dessa sua empresa? Quem é o dono? Ou quem são os donos? O dono está registrado no meu nome mesmo. Então, oficialmente, eu sou o dono da empresa. E esse oficialmente? E não, novamente, não. A minha noiva, ela não trabalha nessa empresa. Ela tem o próprio negócio dela, serviço dela, e ela não me auxilia em nenhuma situação dessa empreitada nova que sucede atualmente. Porém, obviamente, ela usufrui dos lucros. Dos ganhos, né, todas as mulheres, né, como todas as mulheres. Então, a gente vamos dizer que ela não é uma sócia, mas é uma beneficiária. É uma beneficiária, exatamente. Exatamente. Beleza. E como eu acabei de explicar, essa microempresa que foi aberta, né, foi aberta atualmente muito recente, não tem como você tirar lucros dela ainda, né, obviamente, mas, como eu disse, qualquer pessoa pode fazer isso em meia hora, tendo uma ideia, tendo um caminho, e com pouco investimento você consegue chegar lá. Então só faltou você ter a ideia, né? Porque você falou que eu tenho tudo, não, a ideia a pessoa vai ganhar dinheiro.
Aí que está a sacada do negócio. A ideia é justamente procurar um produto que as pessoas se identificam, que elas comprem, que você está vendo que sai bastante. Igual, por exemplo, houve uma época que eu tive uma pretensão de vender, por exemplo, perfumes. Só que o que acontece? Quando você compra um perfume, ele leva um tempo para acabar. Então, aquele cliente em específico, ele demoraria para comprar um outro vidro de perfume. Entendeu? Então, o que acontece? A capinha do celular já é totalmente diferente. Claro que existem aquelas pessoas que colocam a capinha no celular e deixam eternamente. Eu mesmo, com película de celular, aconteceu isso. Eu comprei o celular, coloquei a única película e até hoje ela está ali e nunca tive necessidade de trocar. Então, ou seja, película de celular, apesar de ser uma coisa muito interessante, que também está dentro das minhas possibilidades de venda, ela ainda não é uma coisa que chama atenção. É mais uma necessidade do que uma questão de estética do seu... Pepo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você que já se aventurou pelo ramo aí das fragrâncias do amor, pelo ramo das capinhas do celular, você não acha que brasileiro gosta de comer e beber, que é um ramo que não tem como dar errado? Entra crise, sai crise, você para de comprar roupa, você sai do teu curso de inglês. É isso aí. Pô, você deixa de sair de noite, você pega um carro mais barato, começa a andar a pé, mas você não para de comer e beber. Não para. Você não acha que esse é um caminho? Fragrância do amor. Eu, por exemplo, eu tenho a minha fragrância do amor há 5 anos. Aquele tio que eu comprei quando eu fui na luta do Lioto em 2014. Eu uso desodorante para sair. Só quando eu vou encontrar com alguém para ter uma noite de amor que eu uso a minha fragrância. Fora isso, eu não uso. Então eu não vou gastar R$200 com perfume. Mas vou comer. Hoje, por exemplo, eu paguei para comer no trabalho e paguei aqui, ó. Olha aqui, ó. A pizza do Domino's, ó. Saí do trabalho, comprei. Então, assim, eu não paro de comer. Entendeu? Você não acha que esse é um caminho? Com certeza eu acho, e até por isso que eu incluí uma das opções no meu MEI de vender produtos ambulantes de tipo como os geladinhos. Puta que o pariu! Uma das opções. Puta que o pariu! Geladinho eu vendia quando eu tinha 8 anos de idade, na minha rua. Pô, como é que essa pode ser a ideia de um cara de 35 anos de idade? Puta que o pariu. Porque dá dinheiro. Porque dá dinheiro. O meu objetivo no futuro é conseguir o dinheiro do investimento para comprar uma máquina de sorvete. Essa máquina de sorvete, ela custa em média hoje, comprando ela aí, você acha por 5 mil reais, né? Uhum. Só que é aquela máquina de sorvete do seguinte, você coloca o produto dentro da máquina, ela faz todo o esquema ali de mistura, gela, e você aperta um botão, compra uma casquinha, você aperta o botão, ela joga ali e aquilo lá sai todos os dias. Peraí. A máquina não é o problema. O problema é o local que você vai colocar a máquina. E aí? Esse não é o problema. O problema é você ter a máquina para colocar ela num local, porque o local a gente consegue. Como? A gente faz. Qual seria o seu local? Como? Você vai abrir uma loja, uma sorveteria ou vai ser uma coisa móvel? Não. O que acontece? Existe uma coisa que a gente não presta muita atenção,
porque a gente fica se focando muito em centros, né? Centros de cidade e tal. E os bairros são os mais importantes, porque eles são negligenciados. Eu, Lá, inclusive, tive uma lojinha de videogame que, inclusive, vendia sorvete pra cacete naquela lojinha. Exatamente, porque ela era onde? Porque ela era onde? Ela era em bairro, ela não é centro da cidade. Uma pessoa que está andando no centro da cidade não vai numa lojinha de videogame para comprar sorvete. Não, porém, uma pessoa que está no bairro, que já tem ali tá vislumbrada com aquela nova sensação, que no caso era o videogame, tá? E tem lá o sorvete para vender, tem os sucos de copinho, e geladinho também, com certeza, por que não? E tá ali para vender. E eu vou te falar uma coisa, você acha que geladinho não é coisa que dá dinheiro? Você está extremamente enganado, porque é uma coisa que é de baixíssimo custo e dá um lucro extremamente alto em pouco tempo. A única coisa que você a única coisa que você precisa ter é um estoque de material. O estoque do material. Você produz e vende, produz e vende, produz e vende. O que não adianta é você fazer 100, 200, 300 geladinhos e vender tudo e ficar por aí. Não, não. Faz 1.000, 1.500, estoca ali, você vai vender. Você vai vender. Então aquela coisa que você comprava quando você tinha 10 anos de idade, quando você tinha 15 anos de idade, ainda está na moda. Eu vou te dizer o seguinte, se eu colocar uma barraquinha de limonada no centro da cidade, eu vou vender mais do que o cara do lado vendendo os queijos que ele produz. Mas que aí fica eu te lá, faço uma pergunta. Você está falando se... Peraí. Você está falando se... Suco de tamarindo. Você está falando se eu colocasse uma barraquinha de limonada. A pergunta é a seguinte, você já fez? Já colocou para vender alguma vez? E falta para fazer isso. Já coloquei cerveja e água para vender. Já coloquei cerveja e água para vender. Conta a história da cerveja aí. Como é que foi? Cerveja era o seguinte. Na época a gente tentou fazer uma promoção. A promoção vingou tanto que acabou se firmando e o lucro teve lucro, não teve prejuízo, obviamente, mas também não teve um lucro esperado, né, obviamente. Fala os números então, aí. Comprou a cerveja por quanto e botou para vender por quanto? Comprava cerveja, vamos botar aí na promoção, cerveja tava custando aí R$1,50 cada latinha, vendia cada latinha por, vamos botar até uns R$3,10, R$3,20. Com centavos, né? No meio da rua, no meio da farra à noite, pra galera? Ganhava, na verdade ganhava um pouco mais que o dobro do que se ganhou, mas com outros custos, porque quando você vai vender as coisas, não é só o preço do produto que você tem que levar em consideração, você tem que levar em consideração toda a situação ali, aonde que você está vendendo, o que você precisa para vender ali, o produto. No caso, por exemplo, da cerveja, você tem o isopor, você tem o gelo, você tem que manter o produto gelado e tal, ainda mais cerveja. Ô, Pedro, conta aquela experiência aí que você vendeu a cerveja na promoção e naquela ocasião não deu lucro, porque você calculou errado o preço do lucro. Como é que foi? Então, isso daí serve como uma experiência para os nossos ouvintes aí, para não cometerem tal erro, que acontece o seguinte: você quer fazer uma promoção inicial, né? Uma promoção inicial para se chamar a atenção, porque de fato, a nossa cerveja era a mais gelada que você achava naquele local, naquele dia que estava sendo vendido, que eu estava vendendo. Só que a promoção começou como um chamariz, era para ser um chamariz, era para não ter lucro, mas não ter
isso foi proposital, não ter lucro, mas também não ter perdas ali. Prejuízo. Na verdade, o lucro nenhum prejuízo. A questão é a seguinte, na verdade, não é que não estava tendo lucro, só que o lucro era muito pouco. Uhum. Né? Então não compensava todo aquele trabalho que estava se fazendo. Então a gente estava vendendo 3 latas de cerveja por R$10. Então a ideia era se manter naquela promoção até as pessoas começarem a aparecer ali, e aí uma pessoa ia e falava para outra, que não sei o que, aí a gente chegava e falava, olha, a gente estava com uma promoção 3 por 10 e tal, e agora a gente aumentou e tá 3 por... Aí tá um erro aí, você tá fazendo uma promoção e falando que aumentou, isso é um marketing ao contrário. Pô. Não. Claro. Olha que marketing incrível você fez. Olha, a gente vendia por tal valor e a gente aumentou. Aí eu não vou comprar mais. É lógico. Você tinha que falar, é 3 por 20. Mas, mas diminuiu, mas agora nos 3 por próximos 15. 15 minutos, nos próximos 15 minutos nós vamos vender 3 por 10. Pois é. Eu vou comprar um negócio que aumentou? Ora, bola. Não, ele não aumentou, ele voltou para o preço normal. Diferente. Olha só, desculpa te interromper, o Pedro é mais forte do que eu. Aí em Barra Mansa tem o Sebrae, cara. Vai lá fazer curso gratuito de empreendedorismo, de marketing. Entra no Google de noite, cara. Eu vou te mandar uns links para você estudar isso, cara. Esse marketing que você fez estava fadado ao fracasso. Desculpa minha franqueza, né? Eu quero o teu bem. Porra, você abriu um negócio, falou que voltei a aumentar o preço, então vem comprar. Aí estraga todo o trabalho, né? Não, aqui. E o pior de tudo, que não é um comércio. Aqui, o pior de tudo. Não, escuta, o pior de tudo, que não é um comércio que ele fez uma promoção de segunda a quinta e na sexta ele abriu a loja dele com outro preço. Não, isso aí foi venda de cerveja naquela farra de noite no meio da rua. É muito corajoso. Não, o que mais me deixou grilado com essa história é que não foi você sozinho. Tava você com o seu sócio, com sua sócia, sua parceira, e vocês dois... tiveram essa brilhante ideia de falar que aumentou o preço. O tico e teco dos dois multiplicado por 2, que são 4, não chegaram a um consenso para perceber que essa teria sido uma péssima ideia antes de que vocês fizessem isso. Não devia nem ter saído de casa. Exatamente. Mas realmente, e aí? Eu não deveria ter saído de casa, mas pelo menos a experiência ficou e agora eu sei como gelar um isopor cheio de gelo de uma maneira que a cerveja fica... Agora você sabe gelar a cerveja. Isso aí bota comida na mesa de casa, com certeza. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Para o empreendedor. Pergunta para o empreendedor. Quantos anos faz isso, essa experiência? Faz muito tempo, faz uns 4 anos. Tá, isso. de lá pra cá, botou cerveja pra vender de novo em algum lugar? Colocamos, claro. No ano seguinte a gente usou a mesma metodologia, vendeu 3 por 10 novamente e fizeram a mesma cagada. Mentira. Ah, bom. É só pra descontrair. Não, mas chegou a vender cerveja de novo ou nunca mais, depois dessa? Não, vendeu sim, a gente vendeu no próximo. Isso foi no primeiro ano, foi no Natal, né? No segundo ano também foi no Natal. Na mesma situação, na mesma coisa. A diferença estava no preço. A gente vendeu 3 por 15. Tá, a gente vendeu 3 por... Isso é uma coisa que vocês fizeram uma vez. Isso aí é uma coisa que vocês fizeram uma vez por ano. Por que não está fazendo uma vez por mês, uma vez a cada todo fim de semana? Por quê? Realmente nós tivemos uma experiência boa ali, um bom ensinamento sobre
sobre a venda ali, só que eu gostaria até de falar sobre isso, porque é o seguinte: as pessoas, certas pessoas, elas têm as ideias, elas executam as ideias, não tem nada de errado de você cometer erros e aprender com eles, como foi eu vender 3 por 10 uma promoção que saiu da promoção e aumentou o preço, né, que não faz muito sentido realmente. Errar faz parte. Errar faz parte. Mas a experiência veio com o ano seguinte que nós compramos R$350 em fardo de cervejas e nós saímos com 760, R$780 ali de lucro no segundo ano. A gente pagou os 350 e ainda teve R$350 de lucro. A gente só não teve mais porque teve outras despesas. A gente teve que comprar um novo isopor, a gente teve que... nós tivemos despesa com transporte e tudo mais e tal, mas não tem problema. Isso já ainda teve R$750 de lucro. A gente não está fazendo isso todos os meses, até finais de semana, porque é aquele negócio, você tem que começar a pensar como um empreendedor o tempo inteiro. Igual, por exemplo, o rico, ele acorda pensando: o que eu vou fazer hoje para ganhar dinheiro? Eu não vou dizer pobre, né? Mas a pessoa que está lá, assalariada, trabalhando na CLT, ela simplesmente pensa: estou acordado, estou trabalhando para ganhar meu dinheiro, para pagar minhas contas. É por isso que essa pessoa nunca vai ser rica, e o outro pensamento é o que vai levar ele a ser mais fadado a ser uma pessoa mais empreendedora, mais ativa socialmente, com mais dinheiro no bolso e, consequentemente, tendo mais qualidade de vida. Então, esse é o ponto. O porquê, respondendo a sua pergunta, por que eu não faço isso todo dia? Porque aconteceu comigo o que eu não desejo para ninguém. É você cair naquela mesmice, naquela malha de pensamentos que você acorda de manhã e a única coisa que você tem que fazer é ir para o trabalho, voltar do trabalho, dormir, acordar, fazer tudo de novo. Você está pagando as suas contas, você está guardando dinheiro, você está se privando de certas coisas, não de coisas essenciais, mas, por exemplo, eu há um ano atrás eu não tinha dinheiro no bolso, hoje eu tenho dinheiro no bolso, e não é derivado a empreendedorismo, é derivado ao meu senso de economia, das coisas que eu comprava antes e agora eu não compro. Educação financeira. Exatamente, educação financeira. Tudo é possível. Igual, por exemplo, como eu gastava todo mês R$40, R$50 de farmácia para comprar um gilete de barba, que eu nem barba tenho, agora eu compro um pacote de 7 Presto Barba de R$8, que me serve por 2 meses e custa R$8. Então, peraí, o empreendedor, peraí. Você, em vez de pensar, deixa eu ganhar mais dinheiro, deixa eu ficar mais rico para que eu possa comprar a Gillette, que é cara, que eu gosto, que eu já tô com, que me custa R$40, deixa eu ficar rico, deixa eu trabalhar mais, vender mais, abrir negócio, deixa eu dar um jeito de ganhar mais dinheiro para que eu possa continuar comprando o que é bom e do melhor? Não. Deixa eu começar a economizar e comprar o que é pior. Não, mas aí que está o grande lance da sacada. Eu cheguei num ponto que eu precisava melhorar a minha educação financeira e melhorar o meu aporte financeiro. Não, eu concordo com isso, mas você tem que concordar comigo que é o seguinte: não tem como ficar pior do que já está. Não tem. Não tem. A única maneira que tem como você ficar pior como tá é justamente como eu estava. Eu estava confortável, né? Naquela mente de pobre,
igual eu tinha mencionado anteriormente, né? Que é lá você trabalhar, pagar essas contas e tudo. Só que aconteceu uma coisa que não aconteceu em 11 anos de serviço. Eu cheguei a ficar sem dinheiro. Nunca aconteceu isso. Eu saía, fazia coisas, ia para o Rio de Janeiro, gastava dinheiro, não estava nem aí, porque tinha dinheiro. Mas chegou um certo ponto que não tinha mais dinheiro e eu ganhava a mesma coisa. Então alguma coisa tinha de errado. Então alguma coisa tinha que mudar. Então aí surgiu o meu pensamento da minha educação financeira que eu obtive e juntamente com a minha possibilidade de criar uma nova fonte de renda a partir daí. Só que eu sabia que para eu fazer isso, eu precisava de preparo tanto na questão pessoal ali, de mentalidade, mudar aquele hábito tal de gastar dinheiro, ou então o que fazer com o dinheiro que você já tem ali, né? Igual, por exemplo, você vê todos os dias aqui no Brasil, é muito simples. A pessoa ali, o pobre fica ali, ó, bota a mão para frente, o cara dá moedinha para ele, o que o cara faz? Vai ali na primeira esquina de Barra Doce, compra um pacote de bala, vende cada bala R$1. Comprou a bala por 10, que não gastou, que não teve custo nenhum para ele, porque foi doação, né? Doação foi roubada. Comprou por R$10 e tendo 50 balas ali, vendendo a R$1, o cara ganha R$50. Assim. Por que uma você não pessoa faz que isso? está ali. Porque uma pessoa está ali. Justamente, mas é exatamente esse ponto que eu estou tentando chegar. Isso daí não é uma coisa só minha ou só do camarada aí do lado. Não é só do ouvinte que pode estar aí nessa situação. A questão é que você está naquela linha de pensamento de trabalhar para pagar as contas e fazer nada, você fica com aquilo na cabeça e naquilo não sai, até que dá um clique na sua vida. E um clique na minha vida que aconteceu foi justamente esse, foi eu chegar ao ponto de não ter dinheiro e você está trabalhando, você tá pagando as suas contas, mas agora você não tem mais dinheiro, o que está acontecendo? E foi ali que fez esse clique. Que aí Lembrando, eu acho que eu estava respondendo a mensagem aqui no meu WhatsApp, eu acho que eu perdi um pedaço da explicação. E o que você fez depois, então? O que mudou na sua vida depois desse clique? Justamente, o meu dinheiro começou a ficar mais expressivo na minha conta. Você está ganhando mais, então? Não estou ganhando mais. Eu não estou ganhando mais. Tá ganhando treta, a tua MEI, mas continua fazendo a mesma coisa. Exatamente, igual por exemplo, nosso querido amigo aí, vamos botar aí por cima uma hipotética situação aqui, que nosso amigo ganhe 5 mil reais por mês. Nosso amigo ganha 5 mil reais por mês. Nosso amigo não tem nenhuma mente empreendedora, ou pelo menos, ela não tem uma mente não empreendedora. Ela é empreendedora, ela ganha 5 mil por mês, mas ela não tem uma mente de investidor. O que a pessoa faz? Se ela ganha 5 mil, gasta 5 mil. Ou seja, se você ganhar 100 mil e ganhar 100 mil, você não vai ser rico nunca. Você não vai ter. Você vai ter o seu estilo. Peraí, Pedro, seguinte. Você também não vai ser rico nunca. Exatamente. Você ganha 1.500. Olha aqui. Você ganha 1.500. Antigamente você gastava 1.500. Agora você ganha 1.500 e está gastando 1.200. Porque você está comprando Presto Barba e o papel higiênico de lixo. Rosa. Ou rosa, exato. Tá sobrando 300. Ótimo. Mas você ainda não fez nada para sair dos 1.500, para ganhar 2.500, para ganhar 4 mil, para ganhar 6 mil. Porque, Pedro, você tem que há de convir comigo.
O cara que vende coco na rua tá tirando 5 mil por mês, cara. Você vendeu cerveja uma vez a cada ano. O que você fez nos outros 364 dias desse ano? Por que isso é uma vez por ano? É essa a dificuldade de entender. E deixa eu fazer uma ponte aqui. E o geladinho? A teoria do geladinho? Você já pôs em prática? Tá vendendo? Tá fazendo? O geladinho faz parte do negócio. O geladinho foi o que iniciou toda a situação. O geladinho ele foi feito. O geladinho ele não foi só feito, como ele deu certo. O geladinho ele foi criado, até logotipo, logomarca, foram feitos mais de 500 geladinhos e vendidos os 500 geladinhos, entendeu? Houve pessoas que na época que ele estava sendo articulado ali, que falavam assim, cara, você está fadado ao declínio dessa situação que você está tentando aí. Por quê? Porque a gente não tinha estrutura. A gente estava tentando fazer uma coisa sem gastar dinheiro. A gente pegou uma ideia, transformou essa ideia em uma você está falando prática. Que o negócio do geladinho não deu certo e você não está fazendo mais? Não, eu estou falando que o geladinho deu certo. Deu certo. E está nativo, né? Estamos fazendo. Então, só que não na proporção adequada que ele deveria ser feito. Mas dá lucro? Claro que dá lucro. Eu vou te dizer, eu posso dizer o lucro do negócio? Ou você é interrompido sempre nesse podcast? Manda ver. O show é seu. Tudo bem. Não, porque até agora eu estou tentando exemplificar o seguinte. A questão do geladinho foi o seguinte. É que você continua falando. É que você continua falando como se fosse uma coisa do passado, pô. Não é do passado, não é do passado. Eu vou especificar para vocês coloca entenderem. No presente. Fala. O presente hoje é o seguinte. O presente hoje, a minha empresa, ela tem além das outras possibilidades de venda, mas a gente tem 3 principais fontes de renda, né? 3 principais fontes de renda. Uma é o geladinho. Vende em bairro, é isso? Exatamente, vende em bairro. A gente produz e vende. Ou seja, não é uma coisa assim escalada ainda, é uma coisa mais focada no bairro. Ela não tem prejuízo de forma nenhuma. Vende com ambulante ou a criançada vem na porta da casa comprar? Os dois. Essa é a grande sacada. Por quê? Como eu estava falando do geladinho, na época as pessoas estavam dizendo que a gente precisava de comprar maquinário, essas coisas e tudo mais. Ou seja, maquinário era o essencial, que era o freezer. Só que o freezer ele já era uma realidade, ele já existe, entende? Só que a ideia era que você comprasse um novo freezer, um freezer maior, que coubesse mais coisas e tal, parará. Embora o nosso freezer ainda dá para estocar bastante coisa. Só que é antigo. Então, a ideia das pessoas ali que estavam inseridas nessa empreitada lá, elas queriam que a gente gastasse aí R$2.000 de uma vez só no freezer. Peraí, mas você tem sócio no negócio do geladinho? Tem sócio, foram simples toques de pessoas que acharam que conhecia a questão de empreendedorismo e tudo mais. Não é questão de sociedade, mas é uma questão de você comentar, olha, eu estou vendendo geladinho. Aí a pessoa fala, como é que você está vendendo geladinho? Como é que você está guardando geladinho? Onde você está guardando? Não sei o que. Estou guardando em tal lugar. Não faça isso. Compre um freezer novo. Coloque ali, que aí você vai ter um lugar seu, vai ter um negócio seu, que não vai ser de ninguém, que ninguém vai poder botar a mão, que não sei o que, ninguém vai... Não, mas não é bem assim. Não é bem assim. O negócio funcionou perfeitamente, continua funcionando até hoje. Isso fica na casa da noiva?
Não, isso fica numa casa de um parente nosso, que... Você do Tadeu? Não, obviamente que não. No meu ciclo social aqui do Brasil, né? Eu também tenho não, no círculo social do Brasil, tá? Que isso, rapaz. Mas você diz, quando você diz nosso, é parente seu e da sua noiva? É isso? Exatamente. Tá. Da família dele. E aí? Da família. Desculpa Então, por eu dizer. Praticamente aí casado. Né? Aí esse freezer fica lá à nossa disposição, porque ele nunca foi usado, ou não era usado há muito tempo, e estava lá parado, e a gente transformou esse freezer numa forma de empreender. E funcionou, a gente gastou o quê? Foi R$50 de investimento, que com os R$50 e a venda dos R$50 em produtos se transformaram em 150, e depois 150 se transformaram em 300, de 300 foi para 600, de 600 foi, que possibilitou a compra de um liquidificador industrial, que possibilitou a compra de uma seladora, que ao invés de você ficar lá perdendo tempo, amarrando geladinho, né, e aquele negócio todo, não. Faz uma estrutura que vai comportar os sacos do geladinho cheios, que você simplesmente vai selar aquela parte ali do bico do saco do geladinho, e funcionou perfeitamente e está funcionando até hoje. Obviamente, como eu disse, né? A venda não é tão expressiva quanto deveria ser, até por causa do clima, do tempo, mas por causa também da disponibilidade e de ser um negócio mais local, né? Mas pelo que você disse... Desculpa te interromper, mas você falou que ia falar de números, né? Não precisa falar em valores se quiser. Mas a gente está hoje no dia 25 de setembro. Quantos geladinhos foram vendidos, assim, por alto, assim? Esse ano? Foram 2019? Esse mês. Ele falou que está na ativa. Esse mês foram feitos 400 sacos de geladinho. Nós paramos a produção, né, como está iniciando ao final do mês, então nós paramos a produção, né, e nós fizemos 400 saquinhos de geladinho de valores de sabores variados, e nós já vendemos 325 até a contagem de agora há pouco foram 325. E um geladinho hoje é vendido a quanto? Agora chegamos à parte boa da situação. Na minha época era R$1, né? Cada geladinho custa-se para se fazer R$1,15, ele é vendido a R$3. Custa R$1 para fazer um geladinho? Você põe esse geladinho, qual é a fórmula dele? Tá colocando whey protein. Aí que tá o diferencial da situação. É geladinho gourmet ou é geladinho com tangue mesmo? Gourmet, exatamente. Aquele geladinho que você tem vitamina dentro. Tem o que dentro? Você não está consumindo suco, você está consumindo vitamina. O que tem dentro do geladinho? Bom, eu não posso aqui revelar todos os ingredientes aqui, né? A fórmula da Coca-Cola. Peraí, o geladinho que é feito de suco com água é o mesmo preço do geladinho de leite? Claro que não. Como é que é o preço? Olha, o geladinho de suco com água a gente vende a 50 centavos. Custa 10 centavos para fazer. Tá. E o de leite é R$3? R$3. Quantos você falou que já vendeu esse mês mesmo? 325. Então, pô, tá tendo uma margem boa aí, dá pra você juntar o seu dinheiro aí e ter que fazer negócio. Aí, posso te dar uma dica de geladinho? Faz um geladinho energético.
Geladinho de energético. Cria uma fórmula aí. Mete um Guaraná Antártica e fala que é de Red Bull. E... Mas tem uma solução perfeita. Você me deu uma boa ideia, porque eu tenho uma solução perfeita. E faz o geladinho. Deixa eu terminar que eu tenho mais uma ideia, cara. Peraí. Geladinho energético. Geladinho energético. E você vai pegar, presta atenção. Você vai comprar Guaraná, Mantiqueira. Ô, Pedro. Peraí que eu vou perder o raciocínio. Deixa eu falar, porque eu já estou manjando essa história. Ele quer aqueles mesmos truques, Pedro, que ele fazia com Marcelo China na exposição de Volta Redonda, lembra? Vodka falsificada, suco de uva falando que era vinho. Nunca fiz isso, não. Pedro, não cai nesse papinho dele, não, hein? Presta atenção, Pedro. Olha aqui, bem. vou te dar 2 ideias. Presta atenção. Se liga, hein? Ó, você vai pegar Guaraná o canal da vodka falsificada. Vai pegar Guaraná Mantiqueira, vai misturar. Aí no Brasil deve vender na padaria aquelas cápsulas de plástico de energia, 5 horas de energia, de energético, já viu? Tem. Então, você vai pegar esses energéticos, você vai botar uma dosezinha de nada no Guaraná Mantiqueira. Entendeu? Uma dosezinha desse energético de nada, só para dar aquela aumentada na cafeína. E vai vender vende como é o geladinho energético. E o segundo, geladinho maromba, para marombeiro. Faz o geladinho com proteína, whey protein, essas paradas, esses pó aí que a galera compra com proteína, Gleides. Qual que é o nome aí? Whey protein, né? Então, bota lá um pozinho da proteína e vende o geladinho para marombeiro. Já são 2 sabores. Eu estou patenteando aqui em frente ao Maloca de testemunha e eu quero 50% do lucro. Esse geladinho não existe. Existe? Fala pra mim se existe. Esses 2. Nós, complementando, nós já estamos vendendo geladinho de caipirinha. Boa. Fica uma delícia. Boa. Fica uma delícia. Boa. Bom. Só que não pode vender pra criança, né? Obviamente que não. Esse daí já é uma coisa. Essa aí é pra você. Pedro, vende, sabe um outro bom também? Uns que dá tesão, assim, catuaba de não sei o quê. Afrodisíaco. Afrodisíaco. Inventa um nome. Levanta de defunto. Já viu aquele negócio que você vai em loja que vende planta e erva? Que aí tem um nome. Catuaba. Aí irmão, qualquer um. Eu tomei minha banana podre por um dia. Pedro, acho que é uma boa ideia. Ô, Pepe, e no verão, vende quanto? Vende muito mais? No verão acaba vendendo mais, sim. Mas aí, no caso, por exemplo, agora a gente fez 400 geladinhos no mês. No verão, que a gente estava fazendo, a gente fez 600 no mês. E vendeu tudo. Tá ótimo. No inverno tu fez 400 e no verão tu fez 600 só? O que acontece? Igual eu tô te falando, a produção é uma produção caseira básica, não tem estrutura. Pô, você acabou de falar que tem um freezer, tem uma seladora e um liquidificador industrial. O que mais que você precisa? Estrutura de pessoal, porque até onde eu conheço e sei, geladinho não se faz sozinho, o freezer não faz o geladinho, a seladora não constrói o geladinho, né? O liquidificador não bate sozinho, né? Então, o que acontece? Esse empreendimento é um empreendimento de 1 a 2 pessoas no máximo, com tempo limitado. Isso foi uma ideia que deu início àquela fagulha empreendedora. E funcionou, e deu certo. E todos os empreendimentos que foram decorrentes deste primeiro funcionaram.
foi daí que surgiu a ideia, olha, o tempo tá mudando, tá se consumindo menos, e não sei o que, e tá mais complicado de se fazer por causa do tempo, tá, o que a gente pode fazer aí que a gente não esteja mexendo com alimentação somente. Tá, veio então a ideia das capinhas. Surgiu a oportunidade de comprar por um valor e render por um outro valor, e o valor que estava sendo comprado e revendido fazia sentido. E foi criado isso, foi se feito isso, e está funcionando como o geladinho também está funcionando. Porém, novamente, ambos em escala pequena, em escala que você não tem um lucro expressivo que você vai falar e assim, vou parar de trabalhar, vou parar de fazer isso, e não está tendo essa não por causa do serviço atual, entende? É uma questão da prática, de adversidades do ambiente. Tem vários fatores que não vêm ao caso, mas o que vale-se a entender de tudo isso é que é possível se começar um negócio com pouco e transformar um negócio em uma coisa viável e que dá certo. E aí, toda a diferença é a escalada. Né? Você tem um pequeno negócio, você gasta uma pequena quantia e você ganha uma pequena quantia. Mas você viu que tem público, viu que deu certo, aumenta a produção, né? Pense grande, faça mais. Só que dentro das possibilidades ali, a gente tem que pensar de uma maneira que a gente vai construir uma coisa pouco a pouco. Eu vou te dizer que, por exemplo, Capinhas começou o que? Há 5 meses atrás, é um bebê, é uma criança. O Geladinho é a mesma coisa. Tem 6, 7 meses. Entendeu? Então, você faz 400 geladinhos no mês agora, porque você só pode ir lá fazer o geladinho sábado e domingo, certo? É o final de semana. A tua namorada também só pode fazer o geladinho sábado e domingo, ou durante a semana ela pode também, ou não? Como é que é o horário? Mesma coisa, só que não é só uma questão de tempo, tem toda uma questão de ambiente. O que é essa questão de ambiente? Explica aí essa questão de ambiente. O que é isso? Por exemplo, o ambiente é o seguinte: a capinha, você faz pedido, recebe a capinha e vende a capinha. Você não precisa de nada, não precisa de lugar, não precisa de nada. O geladinho é diferente. Geladinho você precisa de uma cozinha, de um liquidificador, de energia, de local para fazer estrutura. Mas essa estrutura já existe há 6 meses, segundo você falou. Existe, mas ela é limitada. Por quê? Existe como qualquer casa tem uma cozinha. Casa tem uma cozinha. Exato. Acontece que ela é limitada porque ela não é porque não é a sua casa. Porque não é a sua casa. Exato. Por que você não faz na sua casa então, Pepo? Porque não dá. Não dá pra ser feito aqui. Mete uma mesa aí pra fazer as paradas, bota o freezer do lado de fora, pô. Pois é, mas o que eu tô te falando, não dá pra fazer aqui porque justamente o freezer não está aqui, entre outras coisas, né? Olha só, o papo tá bom, mas eu tenho que interromper aqui, que eu tenho que terminar de sofrer e acordar cedo amanhã, gente. Beleza, a gente vai fechar aqui. Eu só queria uma conclusão, então, pra gente fechar, Tadeu. Você, Malek, você que é um cara que sempre tira ótimas conclusões sobre esses assuntos, baseado em tudo isso que o Pepo dissertou, explanou e tudo, o que você acha aí, pra gente encerrar? Amanhã eu preciso acordar cedo com todo mundo. Eu acho o seguinte, eu queria... Só deixar bem claro uma coisa aqui, que nós estamos falando aqui, que olha só que coisa interessante que o nosso amigo Maloca disse aqui.
ele tem que encerrar o nosso podcast de hoje, sem problema nenhum, porque ele tem que acordar cedo amanhã. Exatamente. Então, o que acontece? Lembra? Tudo isso que você está vendo, olha aqui, ó. Deixa eu te contar um negócio. Deixa eu te falar uma coisa. Esse mundo não é um mar de rosas. Se você quer assistir a tua Rede Globo de televisão, tu tem que ter alguém lá, ó, pra botar no ar pra você. Você sempre corria atrás da maçã. É uma coisa lógica, gente. Eu, pelo menos, admito dos meus erros. Eu sei que Quem eu tá falando Quem que errou? eu sei que eu estou no lugar certo, na hora certa. Porém, eu não tenho uma mente mais, digamos, esclarecida ao ponto de fazer acontecer todos os dias. Todos os dias. Porém, Então vai estudar, meu amigo. Vai empreender, vai abrir um computador para entrar na internet. Google! banco e ser empreendedor, ter uma microempresa, fazendo o negócio pouco a pouco se evoluindo, quem sabe a partir daí eu não precisar mais trabalhar e trabalhar da minha renda, pedir demissão do meu emprego e trabalhar nisso aí. Não vai pedir demissão, não. Nunca vai pedir demissão. Não vai pedir. Temos que acordar assalariado pela CLT. Graças a Deus. Eu não estou falando mal, não. Eu só estou mostrando para o nosso comunicação do Brasil. O brasileiro que era emprego, começou do nada, do zero, ali com um computadorzinho de merda na época, 20 anos atrás, e trabalhava ganhava dinheiro da internet, e agora tem que ser salariado, tem que acordar cedo. Olha, rapaz, espera aí, olha aqui, presta atenção. O Maloca, ele tem um emprego dele. O Maloca tem um emprego dele, mas ele tem a empresa dele desde há 20 anos atrás. É uma empresa de comunicação do Brasil, a terceira maior do mundo. Aí, ó. Tá? Eu tô acordando porque a televisão separada. O empreendedorismo, olha aqui, meu plano de saúde aqui, ó. Olha aqui. Eu estou me rapaz. Eu vou acordar amanhã, não vou entrar no trabalho amanhã às 8, mas às 3 horas eu já saí, meu amigo. Então não acredita. Você vai entrar às 8, vai sair às 18. Até tarde, diminuir carga horária para encontrar os amigos. Ô, Pepo, deixa eu te falar uma coisa. Exatamente, olha a liberdade que eu tenho. Presta atenção, o Maloca trabalha numa empresa hoje, mas ele foi tirado da outra. Ele saiu de uma e foi convidado para trabalhar nessa. Ele foi convidado para trabalhar nessa. Olha o estágio que ele chegou na vida. Ele foi convidado. Sabe que hora que eu entrei hoje no trabalho? Deixa eu falar, eu só não trabalho menos que o Malek, né? Porque o Malek tem um horário diferenciado. Hoje eu entrei meio-dia, meu amigo. Saí às 8. Aí, ó. Tá bom. Ontem eu entrei às 4 da tarde. O negócio é o seguinte, Pepo. Você falou. Isso aí tá tudo no sonho ainda, porque você ainda tá empregado. Você não tem cu pra sair daquele emprego. Eu tô esperando o dia que você vai pedir demissão dessa porra. Quer fazer mais geladinho? Aqui, tá com problema de fazer mais geladinho? Sai dessa merda desse emprego e vai fazer geladinho todo dia, porra. Tira 2 horas por dia da sua noite, quando você tá em casa, e faz e deixa na geladeira mole, e depois você bota no freezer no dia seguinte. Aí, ó. Aí, ideias de empreendedores, hein? Aí, ó. Estamos dando soluções. Soluções. Agora, vou terminar o podcast com um pensamento aqui pro Pepo empreendedor. Pepo, quantos sapatos um vendedor de sapato tem que vender para ganhar a mesma comissão que um vendedor de iate, por exemplo, tira numa comissão quando ele vende um iate? É muito sapato, né? Um vendedor lá tá pra onde? Hã? É muito sapato? E aí eu vou te fazer... sapato. Vai ter um sapato que custa 10 mil cada um. Porra, mas eu tô falando do iate.
Tô falando de um O vendedor iate. lá do Garcia, o Safra-Onça. Eu tô falando de um iate e o vendedor de sapato, Bernardo. Porra, Pepo. Aí eu te faço a pergunta. Tudo bem. Aí eu te faço a pergunta. Qual que é a diferença do vendedor de sapato pro vendedor de iate, que ganha uma fortuna? Qual que é a diferença? Bom, a diferença é que o vendedor de arte está vendendo um produto de alta lucratividade em um produto só. E o de sapato não. O sapato ele tem que vender, vamos botar aí, 100 mil pares de sapato para comprar um iate de 100 mil reais. Mas a técnica de venda, a técnica de venda é diferente? A técnica de venda é diferente? Alguma coisa especial? Não, a técnica é justamente a mesma, é a venda. Você vende aí, normalmente. Então, e aí a questão vamos encerrar. É o produto. Exatamente. Então nós vamos encerrar esse podcast do empreendedorismo com um pensamento aí pro Pepo. E Pepo, você tá vendendo sapato, meu irmão. Você tá vendendo sapato, poderia estar vendendo iate. Eu gosto. E não tá. Eu gosto de pessoas calçadas. Valeu, galera. É isso aí. Esse é o fim do podcast Empreendedorismo. Valeu, Maloca. Valeu, Pepo. Até a próxima.